Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Pequeno Príncipe. Eu gostava de falar que essa frase era a minha frase, mas depois de ver tantas mulheres batalhadoras e guerreiras no mercado da estética, massagistas, lash designer, micropigmentadoras, até mesmo enfermeiras e biomédicas, tantas mulheres que venceram o impossível e criaram um negócio começando do zero, começando às vezes do negativo, tamanha eram as adversidades da vida delas. Eu não posso mais dizer que é a minha frase. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É a nossa frase. Porque assim como eu, você também venceu uma grande batalha ao começar a empreender. E eu te convido a fazer o impossível de novo, a conhecer um sucesso e uma realização pessoal e profissional num nicho que cresce a cada dia. Eu te convido ao mundo da micropigmentação paramédica. Toda vez que um paramédico tatu, né, um micropigmentador paramédico, ele entra em ação, a mágica acontece, a transformação acontece. E as pessoas, quando elas olham para nós, para você que vai se tornar uma ou um, né, para mim, é sempre uma relação de muita gratidão, uma relação que tem uma extensão muito maior do que teria ali, por exemplo, quando a gente fala, tô te devolvendo a dignidade, fiz a sua extensão de cílios, recuperei a dignidade, coloquei as minhas unhas, né? É diferente, trabalhou a autoestima ali naquele momento. Mas a relação do micropigmentador com o cliente não é devolver a autoestima do momento. É alguma coisa que se perdeu por muito tempo, é a esperança de ter de volta algo, uma pele, está vivendo uma reconstrução, é uma harmonização, é uma parte do corpo que ela gosta muito, né, a sua cliente ou o seu cliente, e que você devolveu ali, que você transformou aquela dor, né? Você transformou aquele momento que era difícil para ele ou para ela em algo surreal, especial. Então existe um relacionamento muito forte de gratidão, de cumplicidade, de carinho, de respeito. É uma troca muito poderosa, é uma troca muito amorosa, porque vai além da estética, vai além da vaidade humana, né? Vai para um outro lugar, é resgatar, é um trabalho muito forte de resgate. E esse sentimento é muito especial. Eu imagino, quando se trata da autoestima, de uma recuperação de algo que está ali definitivo na pele da pessoa. E essa transformação, o micropigmentador paramédico, ele pode atuar. Ali ele atua, ele age com uma transformação poderosa. Eu fiz um mega investimento no meu negócio, porque ao contrário de muitas pessoas, você começa com muita luta, começa do zero, com produtos, às vezes, entre o prêmio e o pior. Elas vão naquele produto que é médio, aquele que assim, ó, eu posso usar, que isso aqui vai dar certo, não vai prejudicar, e depois eu vou para o melhor quando eu tiver mais dinheiro. Não, eu comecei com os 2 pés no peito, comprando o melhor produto, o produto prêmio, eu comprei a melhor cadeira, eu montei um espaço muito especial, eu decorei, eu escolhi os melhores produtos, eu fui lá para fazer aquilo, né? E aí eu ficava, bom, agora eu preciso de dinheiro, porque assim, tem que justificar todo o investimento que eu fiz. E aí, quando eu estava no processo de montar o meu negócio, as pessoas começaram a me ligar. Eu te ouvi falar nos stories, minha amiga me indicou você para você. Eu fazia com uma pessoa que agora mudou de estado e ela me recomendou você porque ela viu o que você está fazendo. Então as pessoas começaram a surgir porque eu abri a minha boca para falar que agora eu fazia aquilo, que agora eu estava me reposicionando porque eu estava fazendo uma coisa que era mais do que dinheiro, era sobre um sonho, era um projeto de servir. E quando eu estava pensando em servir, eu falava, vou servir sendo bem paga pelo que eu quero e vou servir voluntariamente quem precisa, quem não tem condição de pagar. Eu tive várias coisas na minha mente quando eu comecei a pensar. E aí, uma coisa muito importante que aconteceu nesse momento foi, as pessoas estão vindo. E eu nem tinha aberto ainda. E eu falava, minha cadeira ainda não chegou. Eu explicava para as pessoas, eu já tenho espaço, mas não tenho a cadeira. Mas eu vou te atender tal dia com todo o carinho que você merece. Eu ia fidelizando elas com palavras, mostrando, olha, cliente, eu vejo você, eu sei quem você é, eu quero você. Antes mesmo de abrir a empresa, o meu negócio já estava acontecendo. Eu vejo no Brasil profissionais que cobram 10 mil reais para poder fazer cobertura de olheiras, né? Uma, ou quem tem as duas, né? A maioria das pessoas, principalmente pessoas que são respiradoras bucais, elas têm as duas olheiras
muito fortes, acentuadas, e as pessoas têm feito busca para fazer a cobertura das olheiras. Tem profissional que cobra R$10.000 e tem pessoas que cobram R$180, R$200, R$500. Cada pessoa faz o seu preço. Mas esse profissional de 10 mil tem que agendar com muita antecedência para fazer com ele. Então, assim, nós vemos em todo lugar, tem as pessoas que vão cobrar alto, vão cobrar baixo, mas a pessoa que te escolhe, ela escolhe pela segurança, pelo conforto que você passa. Uma das minhas molas propulsoras, né, um dos meus impulsionadores hoje para poder ensinar é saber que você está num lugar que já foi meu. Tem muitas pessoas que estão prontas para aprender, elas estão prontas para ter abundância, riqueza, prosperidade, para viver uma vida, por exemplo, a vida que eu vivo, de não ter que fazer conta para saber se eu posso viajar, fazer conta para saber se eu posso comprar uma roupa. Tem pessoas que ainda hoje vendem o almoço para comprar a janta. E tá tudo bem, tá nesse processo, né? Tá no processo de estou trabalhando para o dinheiro, para que um dia o dinheiro trabalhe para mim. Mas esse um dia não precisa ser um dia distante, ele pode acontecer muito rápido se tiver um trabalho focado. Eu vi que era bom, agradável, perfeito aos meus olhos e de quem estava me escolhendo, né? Então, foi nota 10, nota 1.000.000, na verdade, esse meu começo. E claro que eu tenho trabalhado para manter isso, mas eu quero dizer que se era para mim, é para você também, é para qualquer pessoa que esteja desejando, que queira de verdade se tornar um micropigmentador paramédico. A micropigmentação, ela é uma modalidade de maquiagem semipermanente. Né? Ela vai ser feita como uma tatuagem, mas não com as mesmas técnicas de tatuagem, mas ela vai ser feita parecido como uma tatuagem e ela tem um prazo de validade. O micropigmentador convencional vai fazer a parte estética mesmo. Eu quero fazer uma sobrancelha, eu quero fazer lábios, um olho delineado. Então, ele vai fazer porque é uma parte estética. Agora, o micropigmentador paramédico pode fazer a sobrancelha também. Mas, por exemplo, você tem alguém que perdeu aí as sobrancelhas porque tem alopécia ou tem alguma deficiência, alguma característica de perda de cabelo natural. Aí a pessoa precisa, ou pessoas que nascem mesmo com quase nada de sobrancelha. Então nós vamos fazer a reestruturação dessa sobrancelha, a reconstrução dela. O paramédico vai trabalhar, por exemplo, a reconstrução e harmonização de auréolas e mamilos, camuflagem de cicatrizes, de estrias, vai fazer um sombreamento ou efeito de cabelo em pessoas que têm perdas de cabelo. Então, toda a parte de reconstrução e harmonização estética que precisa ser feita, que garanta autoestima, que ajuda a recuperar mesmo, resgatar marcas que são deixadas assim no corpo e na alma, elas podem ser reparadas e cuidadas pelo micropigmentador, a micropigmentadora paramédica. Essas marcas e a transformação estão diretamente ligadas com a autoestima das pessoas. A autoestima é um fator muito importante na vida do ser humano. Eu trago aqui, eu tenho certeza que para mim e para você a autoestima faz muita diferença na produtividade, né, no dia a dia, no ânimo, no estado emocional. Eu, por exemplo, eu adoro quando meu cabelo está lindo e arrumado. Eu me sinto pronta para qualquer guerra. A batalha é minha, já está vencida quando meu cabelo está bonito, né? E eu gosto muito de quando eu vejo minha sobrancelha bem feita, que é a moldura do meu rosto. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito mais preparada quando eu estou maquiada. Eu tenho certeza que eu tenho esses sentimentos em relação ao cabelo, à maquiagem, à sobrancelha, e você tem os seus sentimentos aí, as suas considerações. Esse é um dos motivos da grande valorização do profissional micropigmentador. Ao fazer essa reparação, ele atua diretamente e de forma muito profunda na autoestima das pessoas, ajudando a recuperação de um evento traumático ou desagradável. Se uma sobrancelha, um cabelo feito, uma unha já estão valorizados no nosso dia a dia e têm um poder tão grande de nos trazer confiança, segurança, autoestima, imagina uma cicatriz, uma reconstrução de auréola, uma mancha, uma falha de cabelo. É muito forte o quesito, né, o ponto da autoestima. Eu tive numa loja aqui nos Estados Unidos, aqui nós temos muitos pontos. Até você trabalhar com micropigmentação paramédica, você não percebe isso. Ou até que você tem alguém na sua família, por exemplo, que esteja doente, que tem um câncer, por exemplo.
Mas aqui existem lojas, existem lugares que são especialistas para vender sutiãs de borracha. Cara, aquele sutiã, ele não, ele é para colocar, são peitos de borracha que você vai colocar para colocar uma blusa e não tá desnivelado. Para colocar uma blusa ou para você chegar para a pessoa chegar perto do marido, né? E não sentir que ela tá de tudo sem nada. É o formato de um peito, mas é um peito de borracha. É um peito que não tem a cor da pele dela, não tem a auréola, o mamilo original da cor dela, né? E aquilo ali pode amenizar, pode ser um paliativo, mas ele não trabalha diretamente na autoestima de uma pessoa. Mas você vai lá, faz a reconstrução com silicone, faz a auréola, faz o mamilo, e aquilo ali fica muito, muito parecido. É 3D, é muito parecido. Trabalha muito a autoestima da pessoa. A pessoa olha no espelho e ninguém fala que ela não tem, né? A pessoa olha e tinha uma cicatriz no braço, de repente ela camuflou aquilo e não está mais ali incomodando. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode entrar para micropigmentação paramédica. As leis, tanto nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, são leis que favorecem muito a micropigmentação e é o profissional que deseja se tornar um micropigmentador paramédico. Eu sei que o nome assusta um pouco. As pessoas podem achar no primeiro momento que estamos falando em uma profissão exclusiva para os médicos, mas não é esse o caso. Você é sim capaz de gerar essa transformação nas pessoas. Com curso e treinamento adequado, você já está apta para atuar e eu vou te ajudar com isso. Uma coisa bem importante dentro desse mercado é entender que o profissional que escolhe trabalhar com isso vai ser muito bem remunerado por isso. A menos que queira vender assim, a preço de banana, mas isso aqui não existe. É um trabalho muito importante. E o que eu percebo é que as pessoas valorizam de verdade. Eu tenho uma história aqui nos Estados Unidos que quando eu comecei a fazer o processo de busca aqui, o trabalho de buscar áreas, regiões, entender quem que era o meu público, as pessoas que precisavam do serviço que eu oferecia, eu dirigi para saber aonde essas pessoas estão, eu fui em lojas e eu cheguei a conhecer uma store, uma loja para pessoas que tinham feito remoção de seios. E todo mundo que começa na área paramédica, ou começa por causa do capilar, ou porque pensa, ou começa na área das auréolas, para trabalhar mamas, né? E as pessoas, elas veem grande oportunidade nisso. E eu fiquei muito atenta, porque eu realmente queria, falava, mesmo que não fosse para fazer cobrado, eu queria fazer voluntário. O que era um grande erro, né? A gente pode fazer voluntário, todos podemos, mas esse é um trabalho que ele é muito buscado e ele é bem pago também. E eu fui numa loja e lá eles vendiam os sutiãs, né? Esses sutiãs que eu falei anteriormente, de borracha, que imita o seio para as pessoas não ficarem retas, né? E quando eu falei, ela perguntou quanto você cobra, eu falei o valor que eu cobrava, eu falei com coragem, eu respirei e falei com coragem quanto que eu cobrava. Para a dona da loja, ela falou para mim, tão barato, muito barato, porque aqui cada mama, cada sutiã que imita a mama, que imita o seio da cliente, cada uma prótese de borracha, nem uma prótese, porque não é o que encaixa, ela não cola, é um sutiã mesmo. Nós cobramos $1.200. E o insurance, né, o seguro deles aqui, cobre uma parte disso. É tão importante para a autoestima da mulher que o seguro cobre uma parte desse valor para ter um seio de borracha. Então, ali eu percebi que o meu trabalho, ele valia muito. O valor que eu estava cobrando, ele era justo. Ele era justo, mas se eu quisesse cobrar mais, eu poderia cobrar mais que as pessoas pagariam. Ali eu vi muito valor. Não tem quem dar mais, um leilão. E se você está aqui hoje, provavelmente porque alguma coisa te chamou, te trouxe aqui, né? Alguma coisa que mexeu com o seu sentimento, que você sentiu que é para você. E se você sente que é para você, esteja pronta para mim, porque eu estou pronta para te entregar o que você veio buscar.
Vir para o digital. Essa carta aberta, ela é uma maneira de te ajudar. Eu não só consegui me tirar da pobreza, mas eu consegui tirar outras pessoas também. E como no digital as coisas são um pouco mais distantes, eu quis ter esse momento com você para a gente se conhecer, para você me conhecer e confiar no meu trabalho. Então as pessoas começaram a pedir por ajuda e eu entendi que eu podia ensinar. Eu podia ensinar com mentoria, eu podia ensinar com consultoria, mas eu queria ensinar técnica. Eu queria que as pessoas saíssem da miséria. As pessoas precisavam de dinheiro rápido e eu queria dar dinheiro rápido para elas. Como que o dinheiro rápido vem? Ensina técnica. Depois que elas aprenderem técnica, elas vão aprender como se educar com o dinheiro, como respeitar e honrar o dinheiro que elas têm. E aí eu comecei a ensinar a técnica. E elas foram ficando muito boas. E aí a reclamação era: o dinheiro entra pela porta e sai correndo pela janela, Monique, eu não sei o que fazer. E comecei a ensinar para elas a construir um negócio de sucesso delas, a ensinar a respeitar o dinheiro delas, a fazer o dinheiro entrar e se sentir respeitado também. Fazer o dinheiro trabalhar para elas, colocar pessoas dentro do espaço, encher a agenda através de experiência. E aí eu vi que aquilo estava muito legal e que eu podia potencializar aquilo. Fui aumentando meus treinamentos, fui potencializando. Em muito pouco tempo eu estava treinando no Brasil inteiro. Fui dei curso para fora do Brasil, né? Fui para Portugal, vim para os Estados Unidos, fui para a Argentina e comecei a ensinar. E comecei a ensinar. Aí comecei a rodar todos os estados do Brasil. E aí eu senti, eu preciso ir para o online. Né? Então, aí o online me ajudou a potencializar. Foi nesse momento, eu entendi que eu precisava ensinar, que eu precisava colocar o meu conhecimento para fora, porque tinha muita gente pronta para receber. E tinha muitas pessoas que estavam num lugar que já tinha sido meu. E é assim sempre, eu levanto para dar lugar para quem vem atrás. E quem vem atrás precisa de saber o que eu sei. E eu estou aqui para ensinar. E eu vou te dizer por que a micropigmentação ela é para você, principalmente a paramédica. Você pode estar se perguntando: eu preciso gastar muito dinheiro com isso, eu preciso fazer um investimento muito alto nisso. O investimento ele não é muito alto, mas esse investimento ele é necessário, ele existe. Só que quando você pensa em investimento, eu sempre penso que dinheiro atrai dinheiro. E aí a gente precisa de colocar um dinheiro para investir, sim, e você vai precisar talvez de fazer o empréstimo, talvez de parcelar, talvez de continuar trabalhando um pouco mais de tempo com o que você faz agora para você fazer esse investimento inicial. Mas eu quero dizer, e isso precisa ser dito aqui, que essa é uma profissão altamente rentável. Ela fala de serviço, de servir, né? Mas você pode servir sim voluntariamente. Mas micropigmentação paramédica não é sobre fazer de graça. É servir com o que você tem de melhor e ser muito bem paga por isso. É ser bem remunerado por um trabalho que ele muda, que ele transforma, e é uma transformação efetiva, real. E esse trabalho é um trabalho que é muito, de verdade, bem pago. E aí a primeira pessoa chegou para pagar, a segunda, a terceira. No final da semana eu falei: gente, mas isso é bom demais, esse negócio dá dinheiro. Olha quanto dinheiro eu fiz e ainda não deu tempo nem de fazer a propaganda. E agora, como eu vou trazer esse cliente? Trazer cliente é fácil? Se você mostrar que você está fazendo. Se você não mostrar, a cliente não vai saber aonde você está, aonde te encontrar. O cliente te encontra porque ele está te vendo, porque as pessoas estão falando de você. Sabe a Monique? Então, eu vi que ela está fazendo um trabalho incrível que pode trazer a solução que você está precisando para o seu negócio. Mas como eles sabem que a Monique está fazendo? A Monique está todo dia falando nos canais de comunicação dela, como Instagram, Facebook. E elas sabem o que a Monique está fazendo porque a Monique está abrindo a boca, usando os principais canais de comunicação que tem. E esses canais de comunicação são de graça, né? E eles ajudam a alcançar vários lugares aí nesse mundo, na sua região, na sua cidade, no seu estado, no seu país, por onde a Monique passa. Então, é falar, é fazer modelos, é praticar, é colocar fotos de antes e depois, é mostrar a transformação que existe ali. E aí as pessoas elas vão conhecendo, como tudo na vida. As pessoas só sabem o que você está fazendo quando você está falando sobre o que está fazendo, quando você está mostrando a transformação que causa o seu trabalho e como é a experiência desse trabalho depois que a pessoa passa por você. Todo mundo tem um networking bom, né? Um network poderoso, tem o grupo da família, as pessoas têm o grupo de amigos, e são essas pessoas que ajudam, né, que começam a falar.
E são as mesmas pessoas que às vezes não falam, mas dentro do seu grupo sempre tem alguém que vai te ajudar, que vai te impulsionar, que vai mostrar o que você faz. E você precisa fazer a sua parte, né? Como todas as coisas que nós fazemos, falar e mostrar o que fazemos já é o grande primeiro passo para despertar o desejo, o interesse das pessoas. Eu sei que pode parecer muito difícil conciliar tudo isso. Clientes, técnicas, divulgação. A gente, quando começa a empreender, não recebe um manual, não recebe um tutorial do que tem que fazer. A gente troca o pneu do carro com o carro andando. A gente às vezes nem sabe se está dando certo porque não pode parar para olhar para o nosso negócio. Mas eu vejo depois desses mais de 15 anos na área da beleza e também na área da educação de empreendedoras, eu vejo que alguns problemas são bem comuns. Se tem uma coisa que é latente, é a dificuldade que muitas empresárias, empreendedoras têm, né? Pessoas que querem começar um negócio, elas querem começar um negócio, mas elas não sabem empreender. Então, eu lembro isso desde muito tempo, desde sempre eu trago isso comigo, trabalhava com cílios, trabalhei minha vida inteira, criei desafios, mentorias a respeito disso, né? De como criar... criar uma cartela de clientes, fazer a agenda ficar cheia o ano todo, encantar as pessoas através da experiência. Porque as pessoas, muitas das pessoas que trabalham com a parte estética, são operacionais. Elas são de colocar a mão na massa, são de executar, de fazer o negócio acontecer. A maioria das pessoas que são do operacional, que são executoras, elas têm dificuldade de sair da caixa, né, de sair de dentro do negócio e olhar de cima. E quando a gente começa a olhar de cima, a gente começa a perceber que nós podemos fazer parcerias e convênios relevantes, nós podemos acessar pessoas que vão dar o caminho para nós, que nós podemos, por exemplo, fazer uma parceria ali com a clínica de cirurgia plástica, com o dermatologista que trabalha com procedimentos mais importantes, mais invasivos, assim, que precisam de reconstrução. Então, nós temos muitas possibilidades, né? E é necessário explorar o seu público, quem você deseja servir, quem são as pessoas que você deseja trabalhar para elas. E aí nós temos uma infinidade de lugares. Por exemplo, a pessoa que faz a micropigmentação paramédica, que mora hoje no Brasil, que o ano passado foi considerado o primeiro lugar, esse ano o segundo lugar que mais realizou cirurgias plásticas no mundo, ela tem que entender que ela vai encontrar clientes. E onde estão esses clientes? Eles estão, os seus clientes eles vão vir, não é só por causa do câncer de mama, uma cliente que teve um câncer, não. A sua cliente vai vir de alguém que sofreu um acidente e aí ela tem pontos na perna, no braço, no rosto. Uma pessoa que fez a cirurgia plástica, estética, reparadora, ela trocou, por exemplo, uma barriga por uma cicatriz. A pessoa que faz uma abdominoplastia, ela trocou a barriga por uma cicatriz que pega ela de fora a fora. E aí ela vem aqui, faz a camuflagem daquela cicatriz, ela ajuda a descolar um pouquinho, né, amenizar, e aí ela vem fazendo a camuflagem daquela cicatriz. Aí sim, ela entregou para a cliente o que a cliente foi buscar, que até então ela fez uma troca. Pessoas que têm perda de cabelo aqui nos Estados Unidos, o nível de pessoas, no Brasil também, o nível de pessoas é altíssimo, de jovens com 20, 23, 25 anos, hoje que sofrem com uma perda incrível, assim, gigante de cabelo. Né? Pode ser por pós-Covid, pode ser por hereditariedade, pode ser por alimentação, por estresse, por andar debaixo do sol, né? Então, existem muitas pessoas, uma infinidade, um público muito grande, que elas estão no lugar certo, esperando por alguém que fale que pode resolver o problema delas, né? Tem pessoas que nem sabem que tem um problema, até que alguém fala para ela, fala em alto e bom tom, que resolve aquele problema, ela, gente, eu preciso disso, tinha uma coisa que me incomodava, eu nem sabia que me incomodava, mas agora eu sei. Né? Então, é muito importante, porque as pessoas que precisam de você, elas estão em todo lugar. Eu sei que aqui tem algumas pessoas que já trabalham com micropigmentação me assistindo. E vocês podem até me ajudar nesse momento, porque tem um medo muito grande de quem é de fora da micropigmentação, especialmente da paramédica. E que você, se já atua com isso, já venceu, já superou. É um trabalho que é semi-definitivo. E se eu errar? E se eu fizer alguma coisa errada? Então, errar, todo mundo vai errar, mas é importante que a gente tenha uma margem menor, né, de erro. É importante que o profissional se prepare mesmo, estude. Eu, Monique Marques, eu coloco muita energia em estudar.
estudar mesmo todos os dias, estudar teoria, estudar porquê, é ir direto na fonte, é entender o porquê das coisas e praticar. Praticar no modelo vivo, praticar na pele, praticar em pele sintética, praticar no papel, todos os dias estudar. Porque isso vai ajudar a ajustar e minimizar as chances de erro. O erro, ele existe, ele vai acontecer, mas as chances são menores quando o profissional pratica, quando busca, quando vai atrás. Essa profissão parece que surgiu ontem, mas não surgiu, porque lá em 2012, quando eu vi as pessoas reconstruindo sobrancelhas, devolvendo autoestima, eu vi pessoas que olhavam, homens que olhavam no espelho e choravam porque tinham uma sobrancelha, né? Porque tinham a cabeça mesmo micropigmentada com pontos que parecia que o cabelinho estava ali raspadinho. Aquilo ali devolve muita autoestima. Ainda não tinha nome de paramedical, não tinha nome de paramédico, mas essa função já existia. Ela já tem um bom tempo que está no mercado. Mas agora, e ainda agora, porque antes eram pouquíssimos profissionais, mas agora as pessoas que estão chegando, elas vão ter um pouco mais de acesso por nós que já estamos estudando, já estamos aí nesse caminho, trazendo uma bagagem bem robusta, né? Mas ainda hoje existe um mar azul de possibilidades dentro da micropigmentação paramédica e isso não vai acabar. O destino da micropigmentação paramédica não é acabar. Isso aqui eu posso dizer com conhecimento de causa, a transformação que esse procedimento, que os procedimentos envolvidos as técnicas envolvidas dentro do paramédico trazem, a transformação ela é absurda, ela é gigante, que atrás de tudo isso, né, que nós assistimos aqui na internet, existe muito esforço, muita dedicação, muito trabalho focado. Claro que a geração X tem muitas pessoas que são da internet, mas eu faço parte daquela outra parte que não é da internet, que não era da internet e que teve muitos desafios de colocar uma comunicação segura, firme aqui dentro das telinhas, como eu fazia antes, por exemplo, nos meus treinamentos ao vivo, em persona, né? Porque eu gosto do olho no olho, do abraço, do coração, de estar em cima de um palco e falar para as pessoas e sentir o olho dela, sentir a vibração. Mas quando eu vim para a internet foi a certeza de que a minha vida ia mudar. É a possibilidade de atingir infinitamente mais pessoas do que eu atinjo hoje no presencial. É de transformar a vida da galera do presencial e das pessoas que querem muito estar perto de mim, ter o meu conhecimento, saber o que eu sei e não podem. E a internet, ela foi um momento de ressignificar. Por muitas razões, né? Eu aprendi a trabalhar na internet e todos os dias eu estou aprendendo a trabalhar na internet. E todos os dias, qual que é a melhor posição, qual que é a melhor foto, o melhor ângulo, como é que o algoritmo ele vai funcionar, como é que a minha cliente ela vai receber, será que ela vai receber de forma humana, ela vai se sentir acolhida como ela se sentiria se ela tivesse presencialmente, a minha aluna, será que ela vai sentir que eu estou olhando no olho dela, que eu estou falando para ela de verdade? Como ela sentiria se eu estivesse perto dela, pegando no braço dela e falar, fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Não se preocupe, foca, trabalha, dá seu 110% que vai dar tudo certo. Será que eu só falar sem tocar vai dar certo? Então eu tive essa preocupação antes, né? Mas o que eu estou percebendo é que a internet está trazendo as pessoas e elas falam para mim, Mo, continua, muito obrigada, estou amando o que eu estou vendo, obrigada, porque eu posso entender a dúvida que eu tenho aqui no acolhimento, no aconchego da minha casa, vendo meu filho dormir, eu estou aqui estudando, mas eu estou perto dele. E aí eu fui vendo que a internet, ao invés de distanciar, ela trouxe as pessoas para mim. Ela trouxe mais pessoas, né? E eu escolho pessoas que me escolhem sempre, eu estou sempre com elas. A internet hoje é um canal mais rápido, né? A nossa fonte segura também de comunicação e aonde eu posso estar perto de você na hora que você precisa, do jeito que você precisa, sem a gente ter que pagar uma passagem caríssima de avião, hotel, alimentação, né? O nosso canal é mais curto aqui, eu estou muito feliz de estar aqui dentro. Poder falar com você, para você que está perto de mim, me escolhendo. Se eu pudesse, eu faria um quadro especial para as pessoas que são mães. E quem não é mãe, mas que é esposa, é filha,
que tá sempre ali equilibrando pratos, né? Fazendo a dança dos pratos mesmo. Eu falaria, seja forte e corajosa. Be strong, be brave, né? Seja forte e corajosa. Quando eu comecei esse processo de a minha vida precisa andar, eu tinha 16 anos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas eu fui mãe aos 16. Então, de 16 anos já era sério. Eu precisava de trabalhar. Não era assim, eu vou trabalhar porque é legal. Não, eu precisava trabalhar. E foi nesse caminho, né? Eu fui mãe, fui esposa, dona de casa, dona da minha casa. Não é só ser dona de casa, eu era dona da minha casa. Dona da minha vida, eu conhecia as coisas que eu precisava, as coisas que eu era exigida. O mundo, ele exige muito, principalmente de quem é mãe, né, de quem é mulher. A mulher ela precisa se comportar, ela precisa saber se sentar, ela precisa cruzar bem as pernas, ela precisa educar. O filho, quando o filho ele é educado, nossa, né, ele foi Deus que quis. Mas quando o filho é mal educado, ele não tem mãe, né? A cobrança, você não tem mãe, não, meu filho. A cobrança, ela vem a todo tempo. Você tem que ter filho, você tem tenho segundo, só tenho segundo. Mas você está estudando. Mas seu marido não acha ruim, né? Você estuda, mas seu marido fica em casa, você estuda, trabalha, e que horas que você é mãe, que você é esposa? E a gente vai equilibrando. A gente vai equilibrando. A gente não precisa ser 110% em todas as coisas, nem viver da síndrome da Mulher Maravilha. Né? Esse não é o nosso papel, não é a nossa posição, mas a gente precisa, você precisa, eu preciso, seja você homem ou mulher, fazer o melhor que você pode aonde você está, porque eu acredito que você está onde você precisa estar. Então faça da melhor maneira, aproveita da melhor maneira o seu momento, o seu lugar, e se aconteceu para mim, pode acontecer para você. Eu comecei minha trajetória, eu fui mãe aos 16 anos, né? Mãe, e estudava, e era filha, mãe e estudante. Eu fui camareira de motel, atendente de telemarketing, fui aeromoça. Né? E na aviação, o meu jogo começou a mudar. Foi na aviação que eu comecei a entender assim, a infinidade de possibilidades que esse mundo podia trazer para mim e que eu podia ser tudo aquilo que eu quisesse ser se eu estivesse disposta a pagar o preço e viver o processo. Atualmente eu moro nos Estados Unidos, aqui no estado de Utah. Há quase 4 anos é o lugar que eu vim, né, para continuar o meu projeto profissional e também pessoal. Me casei aqui, tenho meus filhos aqui, né, hoje. E aqui eu descobri uma oportunidade que eu queria há muito tempo atrás, né? Quando eu comecei a minha vida profissional, eu queria muito trabalhar com uma parte da micropigmentação paramédica. Ainda não sabia que era esse nome, micropigmentação paramédica, mas eu já via, eu já entendia um pouco desse processo, eu via reconstruções que trabalhavam autoestima, beleza, e eu não tive a oportunidade de trabalhar com isso antes, porque era algo que era caro, difícil para mim no momento. E quando eu tinha condições de pagar por um curso como esse, para me especializar, uma profissão tão séria como essa, eu não tinha tempo, porque eu estava muito ocupada ganhando dinheiro, desenvolvendo minhas empresas, construindo os meus projetos, fazendo a vida acontecer, né? Eu estava no momento onde a minha vida estava acontecendo, criando filhos crescendo, desenvolvendo, eu me desenvolvendo na área profissional, fazendo faculdade. Quando eu saí da aviação, eu saí pensando, eu quero um trabalho aonde, se eu ficar viúva, se eu divorciar, eu sou mãe solteira, o que acontecer, eu posso cuidar de um filho, eu posso cuidar de mim, sem morrer de fome, sem passar necessidade. Eu sou filha de um casamento de pais separados, eu já vi os desafios que a minha mãe viveu e as coisas que ela precisou de suportar, inclusive, porque ela não tinha uma independência financeira. E aí, essa era a minha preocupação. Quero viver a minha independência financeira sem precisar de ninguém, para que eu tenha uma vida digna, respeitosa, e sem ninguém para dizer para mim o que eu mereço ou o que eu não mereço. E aí eu decidi investir na área da beleza. Eu que me achava desastrada, sem talento, não conseguia nem colorir dentro dos limites, assim, meus coloridos eram uma beleza, e tudo podia não ser para mim, mas eu decidi. Eu escutei minha mãe falar isso a minha vida inteira comigo, que eu podia ter tudo que eu quisesse, eu não passasse por cima de ninguém e respeitasse o processo, né? E eu descobri que a beleza podia trazer essa busca, que resolver essa busca que eu estava, né? Algo que me desse dinheiro de verdade para fazer a minha vida acontecer.
eu explorei várias possibilidades. Eu fiz estética facial, corporal, fui fazer depilação, aí aprendi a fazer sobrancelhas, e aí cheguei nos cílios. Eu fiz um treinamento, eu comecei de uma época de extrema pobreza, né? Eu era atendente de telemarketing, aí camareira de motel, aí fui para aeromoça, mas quando eu cheguei ali, um pouco antes de entrar na aviação, eu já pensava na beleza como um step assim para mim. E eu vim de um momento que eu não tinha dinheiro, eu estava pobre mesmo, né? E 18 anos, meu filho já estava com quase 2, e eu tive uma oportunidade dentro da minha igreja, e eu preciso falar isso, porque a igreja ela deu um programa que falava Fundo Perpétuo de Educação. Todo jovem, adulto e solteiro podia fazer inscrição, escolher um curso, estudar, e poderia pagar 8 anos depois que tivesse feito o curso, pagando juros. Tinha até 8 anos para terminar de pagar, assim, juros de menos de 1%. Eu aproveitei essa oportunidade e fui fazer as técnicas de massagem, de tratamento, de relaxamento. Fiz 3 anos, era quase uma faculdade. Eu investi muito assim nas possibilidades que eu tinha. E os cílios foi o segundo momento da minha vida que mudou o meu jogo. Porque todo mundo conhecia alguém que tinha quebrado os cílios, tinha perdido os cílios, porque alguém fez alguma técnica que não era certa e ou quebrou ou perdeu. E aí, quando eu entrei nesse mercado, eu já entrei assim, eu vim para os Estados Unidos, eu fiz um curso em Belo Horizonte, vim para os Estados Unidos, estudei aqui contratei uma intérprete, falava nada de inglês, me formei para uma das maiores empresas daqui, levei para o Brasil, cheguei com os 2 pés no peito, falando que eu tinha aprendido com a maior empresa do mundo. Eu nem sabia na época se era mesmo, mas eu acreditava, porque eu achava eles os melhores. Eles faziam trabalhos incríveis. E eu comecei a fazer o que ninguém fazia. Eu comecei a trazer resultados que ninguém levava. E as pessoas começaram a acreditar em mim. E eu comecei a formar muitas pessoas. E o meu conhecimento e a minha força tirou muitas famílias da miséria. Eu não fiz o melhor cílios. Na verdade, eu fazia o melhor que eu podia. Eu não tinha os cílios mais bonitos do Brasil. As minhas alunas, depois, começaram a fazer trabalhos incríveis. Assim, elas faziam jus da frase que o aluno supera o mestre. Os meus cílios não eram os mais bonitos, mas eram responsáveis, eram cílios que devolvia... eu trabalhava com muita responsabilidade, com técnica, e quem se olhava, se sentia linda. Às vezes a pessoa estava num momento de depressão, de tristeza, e ela olhava para ela falava, nossa, eu nem lembrava como eu era bonita, né? Então, os cílios devolveu muita dignidade para as clientes. Mas, na verdade, deu dignidade para muitas famílias, porque eu vi muitos maridos saindo do emprego deles ou recuperando fôlego de viver, de ganhar dinheiro novamente, ajudando suas esposas. As mulheres começavam o negócio com cílios e elas eram do operacional e eles faziam a empresa acontecer por trás. Eles acreditavam no negócio delas de verdade, faziam o negócio acontecer de verdade. E eu vi pessoas ganhando dinheiro, abrindo empresas, formando seus próprios treinamentos, ensinando pessoas, né, e ganhando dinheiro e dando testemunho. Monique, você mudou a minha vida. Eu, Monique, escolho pessoas que me escolhem. Eu sempre falo, escolham pessoas que escolhem vocês, porque essas pessoas vão junto com vocês, vão colocar vocês em mesas diferentes. E eu coloquei muitas dessas pessoas em outras mesas que elas nunca imaginaram que iam sentar. E isso começou porque eu acreditei. Mãe solteira, camareira de motel, atendente de telemarketing, aeromoça, empresária. Especializou fora do país, conta com mais de 7.000 alunas, tá? 14 anos de experiências exclusivamente na área da beleza estética. Gruda nessa mulher que é sucesso. Monique Marques, o palco é seu. Mas eu estou trazendo uma visão de que você só não tem o dinheiro que vocês querem e não tem o dinheiro trabalhando para vocês ainda porque vocês não entenderam o negócio de vocês.
A equipe da gente, ela tem o perfume que a gente deixa. A sua equipe tem o perfume que você deixa. Em português, em inglês, em qualquer língua, sejam fortes e corajosos. O processo funciona para todo mundo que está disposto a viver o processo. E o processo, às vezes, ele é doloroso. Maravilhosa, perfeita. Excelente, melhor palestra que teve hoje. Forte e corajosa! Foi incrível. Eu quero agradecer a Monique de coração por ela ter vindo e agregado 100% no meu evento. O seu sonho é seu sonho. Você não tem que dar o seu sonho para ninguém viver os seus sonhos. Tomem posse do sonho de vocês. Os seus sonhos, eles são seus. E ninguém merece viver os seus sonhos a não ser você. Não desistam de vocês, dos seus projetos e dos sonhos de vocês. Nunca, jamais. Não negociem isso. Nunca, jamais. Eu aprendi a trabalhar para o dinheiro e depois eu aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim. Dentro dos Cílios. Os Cílios me levou para muitos lugares nesse mundo, inclusive para cá, para os Estados Unidos, porque foi onde eu conheci o meu marido, foi onde eu vim como diretora de educação e educadora principal no Brasil de uma empresa norte-americana, que eu vim conhecer ele aqui e aí ajudar que o meu destino, o propósito da minha vida se cumprisse a partir daqui, né? Então, eu atendi muitas atrizes, Cláudia Raia, Fernanda Lima, Thaís Araújo, Camila Coutinho, Renata França, Patrícia França, Juju Remosa, Tete Clementino, foram muitas, essas Big Brothers que saíam, né? Muitas pessoas ouviram falar o meu nome. Eu lembro que eu falava, nossa, eu tenho muito, muito desejo de fazer. No dia que eu atender a Ivete Sangalo, meu coração pode parar de bater, realizei meu sonho. E aí a Fernanda Lima falou, Monique, a Ivete Sangalo já te conhece, ela sabe quem é você, porque nós falamos para ela fazer auxílio com você e isso vai acontecer um dia. Né? Então, assim, o meu nome chegou aonde eu queria que ele chegasse, mas o mais importante, ele chegou porque ele fez transformação. As minhas escolhas, desde muito novinha, acreditando que tudo que era meu ia encontrar uma maneira de chegar até mim, né? Eu falo que aquela frase do Pequeno Príncipe é minha, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Por mais que todo mundo falasse que era impossível, para mim foi real. Todo esse processo, todas as escolhas que eu fiz, contribuíram para o processo de mudança da minha vida e transformação da vida de muitas outras pessoas. Deus já sabia e Ele lembrava de tudo que eu pedi. Eu até esqueci, mas Ele nunca esqueceu. E eu queria muito trabalhar com a micropigmentação paramédica, mas no momento que eu quis trabalhar, eu não tinha dinheiro para fazer. E quando eu tinha dinheiro, eu estava muito ocupada ganhando dinheiro de verdade e eu não pude parar de fazer isso para poder... A minha vida estava acontecendo, criando meus filhos, as coisas acontecendo, eu não podia parar. E eu não parei. Mas quando eu cheguei aqui, que eu perguntei assim, de verdade a Deus, eu queria muito alguma coisa que eu pudesse me sentir útil, eu queria... por muitos caminhos, os Cílios não era... os Cílios, ele era muito para mim, mas ele já não era tudo para mim. Eu queria mais, eu sou uma eterna insatisfeita, e aí, eu buscando, passou no meu feed um trabalho de micropigmentação paramédica. E aí eu lembrei, porque no olho do furacão, quando a gente está trabalhando muito, a gente acaba esquecendo das coisas que não dá para ser feito e foca naquilo que tem que ser feito. E eu lembrei de um sonho que eu tinha de trabalhar com isso, de servir pessoas gratuitamente e também sendo honrada, né, financeiramente pelo trabalho que eu pudesse desempenhar. E aí eu encontrei e eu fui fazendo buscas e fui estudando. E hoje eu estudo e eu fiz muitos cursos no Brasil, nos Estados Unidos. Comprei um curso da Europa, me formei pela Europa também. E assim, eu sou uma eterna insatisfeita. Todos os dias eu estou em busca daquilo que pode melhorar muito o que eu faço para atuar, para ajudar na transformação de quem me escolhe também.
A micropigmentação, ela já fez muito até aqui, mas ela vai fazer muito mais. A intuição, ela me ajudou a chegar, mas a consistência, a persistência, os resultados, o que me trouxe foi a intenção. Então, a intuição me ajudou a chegar, mas a intenção me ajudou a permanecer. Eu vejo muitas mulheres, muitas empresárias que chegaram até onde estão com intuição. Algumas mulheres até sem estudo ou com pouco estudo. E que bom que conseguiram, com muito esforço, com muita dedicação, força e coragem, chegar até aqui. Mas eu quero levar vocês para o próximo nível. Eu quero mostrar para vocês como trabalhar com intenção. Por que o forte e corajosa? Porque eu acredito que, diante de muitas situações na nossa vida, nós precisamos ter força e coragem necessários para a gente realizar os nossos sonhos. Eu sei que amar uma pessoa é um exercício de força e coragem. Viver os sonhos que você tem é um exercício de força e coragem. E até para a gente ser feliz, nós precisamos de ter força e coragem, porque às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? Não às vezes. Todos os dias nós precisamos fazer escolhas. Quando eu decidi quebrar o ciclo da pobreza e ganhar o mundo, eu tive que ser forte e corajosa, porque eu tinha um filho que tinha acabado de fazer 8 anos de idade. E eu precisava ficar 90 dias longe dele. 90 dias é muita coisa. Para quem é mãe sabe disso. Eu fiquei 90 dias longe do meu filho, fazendo treinamento de deserto, mar, selva, gelo. Durante o meu treinamento, o avião caiu, o avião da empresa que eu trabalhava caiu e morreu todo mundo dentro do avião. Eu queria voltar e dar um abraço no meu filho, que era o meu maior fã. E então estar longe dele, que naquele momento era o meu máximo amor, foi um exercício de força e coragem. Peraí, eu emociono. Fala. Pera. Porque esse foi um momento muito forte na minha vida. Como é que eu vou recuperar para falar agora? O aeroporto de Matupá, em Mato Grosso, informou há pouco que o Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo à aldeia indígena de Capoto e Metotiri, no Alto Xingu. A FAB também confirma a identificação visual dos destroços da aeronave a 200 metros da cidade de Peixoto Azevedo, em Mato Grosso. Prossiga na sua escuta. Dia 29 de setembro, 4h30 da tarde. Choque entre duas aeronaves. 737-800 da Gol Voo Centro. 1907. Um jato Legacy, que voa na direção contrária. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. A localização do avião foi em Mato Grosso. Essa informação acaba de chegar. E não há sobreviventes neste acidente. E aí o avião caiu. E naquele dia eu senti assim, uma angústia de, nossa, o que eu tô fazendo? Tô deixando meu filho. Fiquei mais de 90 dias sem ver meu filho, né? Ele só tinha ele. Fazendo um treinamento em outro estado, sabe? E, tipo, comendo miojo quase todos os dias. Doida pra comer um biscoito. Eu fui pobre demais pra aviação. A minha mãe vendeu a televisão de casa, o rádio, várias coisas pra me ajudar a pagar, pra eu poder ir pra lá. Para ter um lugar para eu ficar, pagar minha pensão, minha passagem, para ajudar no que podia. E tipo assim, eu comia, eu pegava biscoito das minhas amigas quando elas me davam, sabe? Era miojo todo dia e o lanche lá na Gol, sem dinheiro nenhum durante a época de treinamento, né? Até ter o primeiro salário deles lá, porque a gente fica 90 dias treinando. Então, foram muitos desafios, muitas dificuldades. Aí, no final, você já estava com esgotamento, né? Você faz vários treinamentos, sai na chuva, na garoa, vai treinar na piscina gelada. Nossa, era muito... E aí, aconteceu desse avião ainda cair e morreu todo mundo. Eu lembro que a gente estava dentro da sala de aula, tendo aula com a Maria Rita. E ela estava ensinando a gente sobre o Boeing 737-300, que era um dos aviões, era o avião que tinha caído. A gente estava estudando o 700 short field, ou 800 short field, uma coisa assim, mas ela tinha acabado de falar tinha acabado de ter aula, né, do Boeing 737-300, e aí o nosso chefe chegou bem assim na nossa sala e deu a notícia que o avião caiu, que eles esperavam que tivesse alguém vivo, mas assim, todos os comissários eram conhecidos por eles, né, e todos morreram, o comandante, todo mundo morreu. Eu só queria voltar para minha casa. A minha irmã falou para mim assim, que não era para eu voltar,
que morrer, a gente podia morrer em qualquer lugar, minha irmã mais velha, Samantha. Ela falou assim, você não lembra o acidente do Jaraguá? O avião da TAM subiu, ele decolou e caiu. E ele caiu em cima, carro que estava passando na rua, ele amassou, morreu. Gente que estava em casa tomando banho morreu. Gente que estava em casa dormindo morreu. Tinha gente dentro de casa que morreu porque o avião caiu em cima da casa e pegou uma parte da rua. Então, morreu gente que estava passando na rua e no carro e que estava dentro de casa. Para morrer, tem que estar viva, ela falando, né? Ela fica aí, que seu filho está orgulhoso de você, termina o seu curso, porque na hora de morrer, você vai morrer em qualquer lugar, né? Dentro do avião ou na rua, mas eu preferia morrer sabendo que eu estava perto do meu filho, né? Mas eu terminei o curso, formei, e a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, de verdade, foi no dia que eu tinha terminado o meu curso e estava voltando para casa. Então, eu não estava voando, mas eu vesti o meu uniforme de aeromoça, bem bonita. E entrei dentro do avião. E quando eu entrei, porque tudo era simulador no treinamento, né? Então, quando eu entrei no avião, o comandante me chamou para ir na cabine com ele. Nossa, eu passei mal demais. Eu fiquei pensando que eu ia vomitar na cabine. Falei, gente, eu formei, fiquei esse tempo todo aqui. Agora eu tenho enjoo, tenho problema de andar de avião. Primeira vez que eu andei na vida de avião foi no dia do meu primeiro, um dia depois da minha formatura, que foi quando eu peguei o voo para casa. Eu pus até o uniforme, assim, que eu queria que minha mãe me visse chegando vestida de aeromoça, minha mãe e meu filho. Esse foi um exercício de força e coragem, era quebrar o ciclo da pobreza. Isso representava muito para mim e para o meu filho, que era muito meu fã, meu máximo amor. E a gente estava muito feliz que a gente ia conseguir mudar a nossa vida. Então, ele teve que ter força e coragem, e eu também precisei ser forte e corajosa para viver esse momento. Então, ali, eu entendi que, duas coisas que eu carrego, e eu sempre vou falar, quem é minha pupila da vida inteira sabe, que ninguém pode falar não pra gente, a não ser nós mesmos e Deus. São as únicas pessoas que falam não. E que muitas vezes a gente troca coisas boas e muito boas por coisas excelentes. Então, o exercício da felicidade, ele é um exercício, o exercício da abundância, da prosperidade, ele é um exercício de força e coragem. Né? Nós precisamos ser fortes e corajosos, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, mesmo quando parece que nós não vamos conseguir. E eu sempre falo da aviação, quando eu falo de força e coragem, porque assim, eu não tinha o peso ideal, eu não tinha altura, mas a balança quebrou no dia, nunca aconteceu, mas no dia da minha seleção a balança quebrou, e a balança media peso e altura, e foi o último exercício, e eles terminaram o processo falando, a gente não vai te perder porque nós amamos você, mas que fique entre nós, o seu peso e a sua altura, porque no final eles fizeram. Então assim, eu ia para o aeroporto com um caderninho de autógrafo para as aeromoças escreverem lá para mim, de tanto que eu sonhava de ser aeromoça. E eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão de coisas boas e muito boas em prol de coisas excelentes. E a gente tem que praticar o exercício da força e da coragem. Porque muitas vezes você acredita, mas as pessoas que estão perto de você não acreditam e te desencorajam. Muitas vezes as pessoas que estão perto de você, elas acreditam, mas você não acredita na sua capacidade ou na sua força. Então, força e coragem para todos os dias, para quando você estiver feliz, para quando estiver triste, para quando tiver grandes emoções, grandes projetos e pouco dinheiro, para tudo, para o muito e para o pouco, a gente precisa de ter força e coragem. Essa é a minha clínica, aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo o meu sonho de paramédica. Eu quis acabar essa carta aberta neste lugar que é tão simbólico, onde eu pratico meu exercício de força e coragem. Minhas pacientes também, onde eu consigo de verdade transformar vidas. Se você acredita, se tem uma pequena parte de você que acredita nesse projeto, que vê a sua força e coragem, se você tem 10%, eu completo os outros 100%. Eu te convido para o mundo da paramédica e eu quero você comigo amanhã, às 20 horas, ao vivo, aqui no YouTube.